respondendo algumas perguntas, organizando as perguntas para mim. E vamos lá, então. A gente vai falar de isoescapes. O que são isoescapes? Mas, obviamente, para saber o que são as isoescapes, a gente precisa saber o que são isótopos estáveis. Eu vou considerar... Só um minutinho. Eu vou considerar que vocês, ou a maioria, assistiu aos cursos básicos fundamentais de ontem, né? Que são isótopos estáveis, isótopos radiogênicos. E aqui eu vou passar rapidamente essa pergunta que a gente se faz antes de entrar nesse mundo isotópico, né? O que são isótopos estáveis? A grosso modo, isótopos estáveis são elementos químicos com o mesmo número de prótons e uma quantidade diferente de nêutrons, né? E eles não sofrem esse decaimento radioativo ao longo do tempo. Então, por isso que eles são estáveis, tá? Esse nêutron a mais, esse que está piscando aqui, ele deixa o elemento um pouco mais pesado. É um pouco assim, entre aspas, né? Porque dependendo do elemento, como no caso do hidrogênio, por exemplo, é o dobro do peso, né? Você tem um nêutron a mais em comparação com o hidrogênio que não tem. Então, você aumenta e muito o peso. Então, esse peso maior, ele faz com que esse elemento mais pesado tenha uma certa dificuldade a mais, né? Ele seja discriminado em algumas transformações químicas, algumas reações químicas na natureza. Então, a gente pode dizer que o substrato de uma reação química ele fica mais enriquecido nesse isótopo mais pesado em relação ao mais leve, em diversas escalas, em diversos compartimentos ambientais. Tá? E essa é a base dos isótopos estáveis. Então, isso ocorre para o nitrogênio 14 em relação ao nitrogênio 15, o carbono 13, carbono 12, o deutério e o hidrogênio, o oxigênio 16 e o oxigênio 18. Né? A gente diz que o substrato ele fica mais enriquecido. O isótopo mais pesado ele sofre uma discriminação isotópica, né? Falando com o conceito mesmo desse termo de discriminação, porque ele é deixado para trás em muitas reações. Tá? Isso ocorre ao longo, né, do espaço, porque isso vai depender de diversos fatores que vão ser relacionados com os fatores ambientais, com elementos do ambiente. E essa é a base das isoescapes. Tá? Então, esse slide eu gosto de trazer aqui só para a gente ter em mente o que são isótopos estáveis, porque às vezes alguém não assistiu à palestra de ontem ou não tem essa base mais firme. Eu aconselho esse livro do Brian Fry, de 2008. Ele é muito bom, muito didático para falar o que são isótopos estáveis, como uma leitura fundamental para compreender esses conceitos iniciais. Tá? Mas, enfim, o que é um isoescape? Isoescape é um termo relativamente novo, que está chegando no Brasil nos últimos anos, com esse termo mesmo, isoescape. Então, existem outros termos que podem designar a mesma coisa, a gente vai ver o que é essa coisa. Né? E esse termo isoescape, ele já é um substantivo conhecido nos Estados Unidos e já tem o seu local gravado lá nos dicionários. Então, se você procurar um dicionário, claro, um dicionário digital mais recente, o termo isoescape ele vai ser designado como uma distribuição espacial das razões isotópicas, normalmente um produto de um modelo. Então, existem algumas controvérsias, né? Se você tem uma abordagem espacial de isótopos estáveis, um estudo que vai descrever ou discutir a distribuição espacial de isótopos estáveis, se isso é uma isoescape ou não. De acordo com o dicionário, né? É a distribuição espacial das razões isotópicas. Normalmente, é o produto de um modelo. Se você for lá na Wikipedia, lá vai estar escrito o seguinte: isoescapes são predições espacialmente explícitas. Então, o que quer dizer essas predições espacialmente explícitas? São produtos que a gente consegue visualizar em duas dimensões, no formato de mapa. Basicamente é isso. Da razão isotópica, que são produzidos e executados por modelos baseados em processos. Então, você conhece o processo por trás do fracionamento isotópico,
ou da distribuição espacial dos isótopos estáveis, e esses modelos são baseados em sistemas de informação geográfica, né? Então, você precisa de um sistema de informação geográfica e você precisa de um modelo espacial. Então, aqui está um pouco mais específico do que essa definição do dicionário. Eu vou tratar aqui, em todo esse mini curso, as ISOscapes como esse modelo baseado em processos. E esses processos que precisam ser conhecidos para você chegar no mapa final. Então, vamos tratar aqui a ISOscape como um mapa, né, uma superfície contínua modelada de isótopos estáveis, ou valores, ou razões isotópicas. Normalmente, a gente vai estar falando aqui de mapeamento de isótopos estáveis em elementos naturais que são usados aí como linhas de base para outras aplicações. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, a gente vai falar de ISOscape como um mapa da razão isotópica de elementos base da paisagem, como, por exemplo, precipitação, vegetação, solo, água de rios. Tudo isso são linhas de base para posteriores estudos ou aplicações de ISOscapes em estudos ecológicos e estudos forenses. Bom, essa palavra, ISOscape, ela é derivada de duas palavras. Isotope Landscape, ou seja, a gente está falando de paisagens isotópicas. Por que a gente não chama de paisagens isotópicas no Brasil? Esse termo paisagem no Brasil tem várias ramificações e tem várias origens. O termo paisagem é utilizado na geografia de uma forma, ou de várias formas, dependendo da escola, né? Escola anglo-saxã, escola francesa, escola alemã, de estudo da paisagem. Na biologia é usado de outras formas, ecologia de paisagem. Então, aqui a gente não pode simplesmente se apropriar desse termo paisagem para designar esses mapas de isótopos estáveis. Então, a gente permanece com esse termo ISOscape, mas sabendo que ela é derivada da junção entre a palavra paisagem e isotópica em inglês. A primeira vez que esse termo foi utilizado, e a gente pode dizer que ele foi criado até, foi em 2006, pelo professor da Universidade do Texas, Jason West. Tá? Então, a partir de 2006, esse termo foi usado para designar mapas de isótopos estáveis. Mas a gente precisa destacar aqui que antes de 2006, dada a importância e a aplicabilidade de mapas e modelos espaciais de isótopos estáveis, antes de 2006 já existiam modelos isotópicos espaciais. Estou chamando aqui de modelos isotópicos espaciais, as ISOscapes antes das ISOscapes. Lá em 94, o Lloyd e Farquhar, essa dupla aí importantíssima para estudos de ecofisiologia e estudos do ciclo do carbono e isótopos estáveis de carbono, eles já haviam feito essa tentativa de elaborar um ISOscape global com valores de discriminação contra o ΔC13 do CO2 durante a fotossíntese. Então, eles fizeram, lembra lá do primeiro slide, né? O CO2 que tem um carbono com 13, com esse isótopo ΔC13, ele vai ser discriminado no processo de fotossíntese porque ele é um pouquinho mais pesado. Então, eles estão mostrando aqui, espacialmente, no planeta inteiro, como que é essa discriminação contra o ΔC13, né? Isso tem profundas aplicações e desdobramentos dentro do campo da ecologia. Em 2005, ou seja, antes do termo, também teve essa tentativa de mapeamento do ΔC13 da planta, por Schultz e colaboradores. Em relação ao ΔN15, né, mais ISOscapes antes das ISOscapes. Houve lá uma tentativa, né, uma aproximação da distribuição espacial do ΔN15, tanto no solo quanto na vegetação, numa escala global também. Esse artigo é muito citado, esse artigo de Amundsen, 2003, como a principal, até recentemente, o principal modelo de distribuição espacial do ΔN15, do solo e da vegetação, que também são bases fundamentais para estudos ecológicos e estudos forenses, do ponto de vista de estudos sobre a movimentação de animais e, consequentemente, né, estudos sobre origem de animais apreendidos e
esse tipo de estudo de aplicação. E em relação aos isótopos da água, né, o deutério e o oxigênio, também já antes de 2006 já haviam algumas IceScapes publicadas. Bowen e Wilkinson fizeram uma das mais citadas de isótopo da precipitação no nível global. Então, esse mapa é de delta oxigênio 18 da precipitação, a partir de modelos de regressão múltipla, né, usando elevação, latitude e temperatura e algumas outras variáveis. E, a partir daí, esses modelos vêm sendo destrinchados, melhorados e rebatidos com outras metodologias. Eu faço esse parêntese aqui porque quando a gente fala que o termo IceScape surgiu em 2006, fica parecendo que antes disso a gente estava num deserto de mapas isotópicos, mas não é verdade. Esse termo ele surgiu simplesmente para sistematizar essas tentativas de mapeamento de isótopos estáveis numa ciência, que seria a ciência da IceScape. Por que uma ciência, né? Um ramo da ciência isotópica? Porque nós temos um objetivo comum que ele pode ser alcançado a partir do método científico. Então, para se elaborar um IceScape, você precisa ter uma base teórica por trás para você, primeiro, saber quais são os fatores que levam ao fracionamento espacial dos isótopos estáveis e, com base nesses fatores que você conhece, você vai selecionar as variáveis preditoras e selecionar o melhor método para a representação espacial desses isótopos. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Só para a gente encerrar aqui essa parte de que a IceScape ela tem um objetivo científico, ela segue critérios metodológicos e ela vem sendo elaborada para diversos isótopos ao longo de muito tempo antes da própria elaboração, da própria criação desse termo IceScape. Tá? Bom, o desenvolvimento desse termo e como ele ganhou o mundo hoje, né, e a gente vai ver num gráfico daqui a pouco como as publicações vêm sendo crescentes ao longo dos últimos anos, passa por alguns eventos importantes. Né? Então, a gente teve aí, em 2008, lá em Santa Bárbara, na Califórnia, 2 anos depois de ser primeiro falado esse termo IceScape por esse cientista aqui da esquerda, o Jason West, o pessoal de Utah, principalmente representado aqui por Gabriel Bowen, todos eles se juntaram, foram desenvolvendo alguns estudos e perceberam que existia essa tentativa de mapear os isótopos estáveis em diversas áreas da ciência e em diversos locais. Né? Então, eles organizaram um workshop, né, um simpósio em 2008, lá em Santa Bárbara, onde eles receberam diversos trabalhos, todos baseados em estudos espaciais de isótopos estáveis. E lá eles fizeram essa compilação e viram que muitos estudos, a maioria deles eram de ecologia, mudanças climáticas, estudos biogeoquímicos, hidrologia, principalmente estudos com mapeamento de deutério e oxigênio 18, e aí a gente chega nas ciências forenses. Então, lá atrás já havia muita aplicação nas ciências forenses utilizando IceScapes. Depois desse evento, em 2008, o pessoal lá se organizou e fizeram um livro, que é o livro base até hoje de IceScapes. Então, existem, claro, a gente está falando de um livro de 2010 e a gente está em 2021. Considerando o avanço galopante das tecnologias e das metodologias de mapeamento nos últimos anos, obviamente, esse livro está um pouco defasado do ponto de vista metodológico, mas as bases da distribuição espacial dos isótopos estáveis e insights, né, de como você pode definir a metodologia para o mapeamento isotópico podem ser encontrados nesse livro aqui. Fora que também tem muito exemplo de aplicação de IceScapes. Então, em 2010, foi definido esse livro pela Springer, foi publicado pela Springer, com a compilação de diversos autores que trabalhavam com isótopos estáveis e sua distribuição espacial. Esse livro, eu acredito que ele está disponível em PDF, não sei,
mas vale a busca aí para quem tiver interesse. Tá? Bom, seguindo então nossa linha temporal, nossos eventos históricos aí das Iceoscapes, histórico recente, né? Em 2011 foi realizado o segundo simpósio sobre as Iceoscapes e isso culminou na publicação de uma edição especial na revista Ecosphere em 2012, com todos os artigos apresentando aplicações ou apresentando novas Iceoscapes. Então, ao longo da minha apresentação, vocês vão ver diversos exemplos de artigos aqui que falam sobre Iceoscapes que foram publicados nessa edição especial. Então, é uma base da literatura que também pode ser uma boa base de pesquisa para quem estiver ingressando agora nessa parte de mapeamento dos isótopos estáveis. No ano seguinte, eles começaram, o pessoal de Utah, junto com esses pesquisadores que escreveram esse livro, todo esse pessoal se organizou e começaram a fazer um curso de verão chamado Spatial. Então, é um curso de biogeoquímica espacial voltado para isótopos e todo ano, com exceção desse primeiro ano da pandemia, eles pularam então 2020, mas agora, nesse exato momento, está acontecendo esse mini curso. E aí eu deixo aqui também, né, uma sementinha aí plantado na cabeça de vocês, principalmente quem está chegando agora, quem estiver fazendo um mestrado ou doutorado e estiver me assistindo agora aí, que pense em fazer uma pesquisa sobre esse curso, porque vale muito a pena essa vivência. Eu tive essa oportunidade, essa é uma foto nossa da primeira semana de curso, onde a gente estudou a distribuição espacial dos isótopos da água de torneira de Salt Lake City. Então, tem gente do mundo inteiro, você faz grupos com pessoas do mundo inteiro e aprende muita coisa sobre distribuição espacial de isótopos estáveis. E esse aqui, que foi o orientador do meu grupo, ele é o próprio Gabriel Bowen. Então, é uma excelente oportunidade de aprofundar seu conhecimento em Iceoscapes. Bom, então, em 2018, eu já estava ali no meio do doutorado e tinha pouca coisa sobre Iceoscapes aqui no Brasil. Então, isso motivou que a gente fizesse uma busca, né, uma busca sistemática para localizar o Brasil em termos de publicações de Iceoscapes no mundo. E lá em 2018, a gente só tinha aqui 5 Iceoscapes publicadas, na verdade, trabalhos publicados com colaboração de pesquisadores brasileiros, que falavam, citavam Iceoscapes, né? Com uma comparação com 126 dos Estados Unidos, a gente estava muito para trás, né? Eu fiz também, nesse período, uma busca de áreas de estudo e eu fiz um mapeamento de áreas de estudo considerando as áreas que tinham Iceoscapes mapeadas. Aí vocês podem estar se perguntando, né, quais são os isótopos que você considerou nessa busca? Como você considerou essas áreas de estudo? Bom, eu peguei 120 artigos por aí, selecionei todos aqueles que tinham definição da área de estudo, que tinham um mapa em si, e fiz na mão, né? Mapeei os mapas desses artigos só para ver se tinha alguma coisa no Brasil. E eu vi que não tinha nada. Só que eu preciso fazer uma ressalva aqui, porque eu fiz uma busca usando o termo Iceoscape no Web of Science. Então, alguns trabalhos anteriores ao termo Iceoscape ficaram de fora. Aqui no Brasil, a gente já tinha umas Iceoscapes do aquífero Guarani, por exemplo, publicada pelo professor Getzmann e da USP, mas não entraram nessa busca. E eu também considerei somente os isótopos básicos, né, os isótopos mais leves e mais comuns, né, que são mais utilizados nesses estudos ecológicos e forenses dentro do meu objetivo, que era o oxigênio 18, o delta C13, o deutério e o N15. Então, até 2018, a gente não tinha nenhuma Iceoscape focada aqui no Brasil, nem na escala local, que são aquelas que não davam para definir a área na escala global, nem numa escala regional, e poucas numa escala continental. Bom, eu costumo mostrar esses mapas aqui para contextualizar a minha entrada nesse mundo das Iceoscapes e para contextualizar o Brasil para
mostrar para quem está entrando agora até que ponto a gente estava atrasado nessas publicações. Mas de 2018 para cá, houve um aumento, inclusive comparando com 2018, 2020, mais que dobrou a quantidade de artigos publicados somente no Web of Science, utilizando os termos ISOscape ou ISOscapes. Então, 2006, 2007 empatadinhos aqui, não está na ordem, está na ordem de quantidade de artigos por ano. 2017 foi o único que ficou para trás, mas depois de 2016 teve um crescimento exponencial e ainda está crescendo. Não coloquei 2021 porque a gente está no meio do ano ainda. Ainda está crescendo muito. E o Brasil já aumentou um pouquinho a quantidade de estudos sobre as escapes. Muitos desses estudos saem dos Estados Unidos, principalmente os pesquisadores de Utah, e muitos desses estudos saem do Canadá, principalmente o professor Kit Robson, que trabalha com migração de animais e contribui demais para a elaboração e aplicação de ISOscapes. Quando a gente pega de 2019 para cá, a gente vê que também estamos para trás e segue o mesmo padrão apresentado até aqui. Mas o Brasil, de 2009 para cá, já publicou aqui com pesquisadores brasileiros 6 trabalhos com elaboração ou aplicação de ISOscapes. Bom, então essa é uma contextualização do Brasil, mas até agora vocês devem estar se perguntando, tá, então a gente sabe quando surgiu o ISOscape, o termo ISOscape, a gente sabe que antes disso já tinham alguns mapas de isótopos estáveis, sabemos os eventos, as pessoas envolvidas e onde está o Brasil nisso tudo. Mas para que serve? Para que mesmo que serve uma ISOscape? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a trabalhar com isótopos estáveis, lá no iniciozinho do doutorado, eu tinha dificuldade para entender os isótopos. Então, faz parte, a gente tem dificuldades, números negativos, o que é maior, o que é menor, enriqueceu, aumentou. Então, quando a gente olha a distribuição espacial dos valores, facilita a interpretação desses dados. Então, esse é uma das utilidades mais básicas das ISOscapes, é auxiliar na interpretação dos dados isotópicos. Consequentemente, isso vai facilitar a divulgação desses dados isotópicos para o público não isotopeiro, tá? Que não é o caso de vocês. Mas muita gente precisa de uma visualização espacial do que está se falando para entender melhor, pelo menos, o porquê de aumentar para um lado, diminuir para o outro. Você começa a entender quando vê isso no mapa. Além disso, dessa facilidade de divulgação, de interpretação dos dados isotópicos, você consegue inserir os dados isotópicos em outros modelos espaciais. E cada vez mais a gente precisa de modelos espaciais. O que são modelos espaciais? Eu vou considerar aqui os modelos espaciais como dados distribuídos continuamente no espaço, que são representados por matrizes, que são aqueles dados em raster que você consegue manipular, fazer cálculos em SIG, inserir em outros modelos. Então, para você conseguir utilizar isótopos estáveis nesses modelos espaciais, você precisa gerar uma ISOscape, seja ela uma ISOscape da precipitação, de um lago, ou de rios, ou de solo, ou de planta, ou de pena de animais, qualquer que seja a ISOscape. Se você quiser inserir em um modelo, aí você precisa transformar esses dados isotópicos em um mapa. Então, transformando esses dados isotópicos em um mapa, você consegue inserir os isótopos estáveis em modelos climáticos, histórico de uso do solo, modelos hidrológicos, modelos de migração de animais, conservação da biodiversidade, consequentemente, modelos biogeoquímicos e modelos forenses, principalmente modelos de atribuição geográfica ou de origem geográfica de vestígios. Então, é para isso que serve um ISOscape, Você tem uma ISOscape básica para entender a distribuição espacial dos isótopos, pura e simples, mas que vai ser útil
para diversos outros modelos associados àquele isótopo. Então, como exemplo, isso aqui são só exemplos, tá? Eu trouxe aqui alguns estudos lá da Ecosphere, daquela revista que eu falei para vocês, tem bastante estudo sobre isoscapes. Um exemplo que pega 3 isoscapes para descobrir os locais que uma determinada espécie de ave da América do Norte vem passar o inverno, então o inverno deles, o verão da gente aqui no sul, e eles conseguiram mostrar, utilizando isótopos estáveis das penas e cruzando a informação com as isoscapes de linha de base que já haviam sido feitas na literatura, eles conseguiram ver diferentes clusters de diferentes grupos de aves que passavam o inverno em diferentes locais. Então, veja, já existia a isoscape de deutério, né? Já existia a isoscape de carbono e já existia a de delta N15. Então, essas isoscapes, por si só, são publicações separadas, mas você consegue inseri-las em modelos isotópicos de migração ou de, enfim, movimentação de animais, porque elas estão espacializadas. E se a gente tivesse somente pontos de isótopos estáveis distribuídos aqui na América do Sul, não dava para fazer essa junção, né, de mapas para fazer esse cluster, esse agrupamento para descobrir de onde veio e onde dorme essa ave aqui. A mesma coisa, né? Isso aqui é uma outra aplicação, isoscapes em escala local, para mostrar o tipo de manejo, como o tipo de manejo vai influenciar os isótopos estáveis do solo, publicação de Nietzsche de 2016, se eu não me engano. Então, eles conseguem visualizar a complexidade do manejo de uma área agrícola mapeando os isótopos estáveis. Então, aqui delta N15 e aqui embaixo delta C13, do solo. Mais um artigo que veio daquela edição especial que eu mostrei para vocês, mais uma aplicação em escala local muito pequena. Isso aqui, então, a escala mostra que esse pedacinho, mais ou menos 1 centímetro, tem 10 metros. Então, é uma área muito pequena que mostra o efeito da invasão ecológica de uma determinada espécie, fixadora de nitrogênio nesse caso. Então, percebam aqui que onde tem a presença dessa espécie, o delta N15 é menor, né? Então, essa espécie, a presença dessa espécie, está causando a diminuição do delta N15 e você pode tirar várias conclusões e várias explicações em termos de ciclagem biogeoquímica do nitrogênio nessa área com base em isoscapes. E, por fim, né, por fim não, ainda tem mais um exemplo, eu vou falar mais depois, mas aqui mais um exemplo de inclusão de modelos isotópico espacial ou de isoscape, também em modelos para você definir quais são as forças que levam à precipitação numa determinada área. Então, de onde vem a chuva? Quando você faz essa pergunta, se você tiver um isoscape de precipitação, ou se você analisar ou fizer isoscape da água superficial, você consegue responder esse tipo de pergunta. E, por fim, a aplicação forense, eu trouxe aqui o exemplo da Sally, um corpo que foi encontrado em Utah, e fazendo análise isotópica do cabelo, né, em diferentes distâncias da ponta do cabelo, cruzando essa informação com isoscapes de água de torneira dos Estados Unidos, foi possível traçar o caminho que essa pessoa, né, esse corpo não identificado, passou nos últimos meses de vida, e aí, cruzando essas informações, conseguiram chegar na identidade dessa pessoa que estava desaparecida. Então, são aplicações forenses que você só consegue inserir, são aplicações de forma geral, que você só consegue inserir os isótopos quando esses isótopos estão espacializados, ou seja, eles são espacialmente explícitos. Tá? Com base nessa utilidade toda das isoscapes, no leque de informação que a gente tinha para o Brasil, a gente fez uma busca e uma revisão dissertativa sobre as isoscapes, trazendo esse conceito, ilustrando os principais conceitos, a principal
base para a distribuição espacial dos isótopos estáveis e principais possíveis aplicações aqui para o Brasil. Então, a gente publicou esse trabalho em 2019, junto com o Fábio Costa e a professora Gabriela Nardotto, na revista Ambiente e Água. Então, fica aí uma dica de leitura para quem quiser. Tá? Bom, eu estou com... Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Então, tá. Então, a gente já viu para que serve. E agora a gente precisa entender como é que a gente constrói uma ISOscape. Basta coletar os pontos e definir o método e meter bronca no mapeamento. É basicamente isso. Você coleta o ponto, você coleta a informação isotópica, você organiza essa informação isotópica e você espacializa, interpola, faz o seu modelo. Mas a gente precisa ter em mente algumas informações, algumas preocupações antes de elaborar uma ISOscape. Trazendo aqui esse fechamento de um artigo de revisão que o Bowen, o Gabriel Bowen, publicou lá em 2010, ele fala que a variação isotópica, de maneira geral, resulta da influência de fatores geológicos, ambientais e biológicos nos processos biogeoquímicos. Até aqui tudo bem, a gente já sabe disso. Mas o que ele traz aqui é que os modelos de ISOscape precisam representar o impacto desses processos na distribuição espacial desses isótopos estáveis. Ou seja, traduzindo aqui, a gente precisa conhecer os processos e os fatores ambientais que influenciam o fracionamento isotópico para só aí definir um método para mapeamento desses isótopos. Então, o método utilizado no mapeamento isotópico depende dos processos, dos fatores ambientais e da escala de estudo. Então, fixem bem isso, porque vocês vão se deparar com inúmeros métodos de mapeamento, mas para definir o método, você precisa saber qual é a sua escala de estudo, qual é o objetivo, depois, para o uso dessa ISOscape. Você precisa conhecer os processos que levam ao fracionamento daquele isótopo e os fatores ambientais que são drivers daquele processo. Tá? Então, conhecer os processos, os fatores ambientais que influenciam o fracionamento isotópico é fundamental. E tudo isso que eu falei até aqui foi a introdução desse mini curso. Tá? Estou olhando aqui a hora, eu achei que era o tempo. Eu só falei 15 minutos, não, mas é porque é 15h40 agora. Tá. Qual vai ser a abordagem desse mini curso? Eu separei, então, esses 4 isótopos, que nós temos o oxigênio 18, o delta C13, o delta N15 e o delta hidrogênio 2. Para cada um deles, e aqui eu vou juntar o oxigênio e o hidrogênio, por serem isótopos da água, para cada um deles a gente vai passar pela seguinte estrutura. Quais são os principais processos e fatores que explicam a variabilidade espacial desse fracionamento isotópico? A partir daí, a gente vai definir quais são os principais métodos geoestatísticos utilizados para mapear, e aí o que a gente tem para o Brasil, para a gente fechar cada um deles bem. Tá? Vocês vão perceber que eu vou falar primeiro dos isótopos da água, depois do delta C13, e depois vai entrar aqui no meio o estrôncio, e depois vou falar um pouco de isótopos da água novamente, mas é basicamente por causa dos métodos geoestatísticos que vêm sendo utilizados nos últimos 2 anos. Então, para atualizar com a literatura que está saindo, principalmente agora em 2021, eu mantive essa mesma estrutura aqui que vocês estão vendo, os principais processos e fatores, os principais métodos e o que temos para o Brasil, mas eu tive que injetar novamente outros isótopos quando eu for falar de delta N15, por exemplo, para a gente conseguir contextualizar a metodologia que vem sendo utilizada. Tá? Bom, quando a gente fala em modelos espaciais, nós estamos falando de diversas abordagens. Para fazer um modelo espacial, você pode seguir uma modelagem baseada em processos, onde você vai conhecer os mecanismos que vão levar a relações lineares ou não lineares
daquela variável alvo com as variáveis preditoras, e isso a gente usa muito regressão múltipla, regressão não linear, para fazer esses modelos, né, baseados em processos. Então, geralmente tem uma equação envolvida baseada em variáveis preditoras. E a gente tem a predição baseada na estrutura espacial. Quando a predição baseada em estrutura espacial, você não precisa de variáveis preditoras, você só precisa de uma tabela que tenha o isótopo, né, uma coluna de isótopo, uma coluna de coordenada latitude e uma coluna de longitude. Dentro desses modelos baseados em estrutura espacial, a gente tem aí os modelos determinísticos, que não envolvem métodos estatísticos com significância, com erro associado, e os métodos geoestatísticos, né, que a gente inclui a krigagem, principalmente a krigagem ordinária. Então, para ilustrar um pouquinho, para ilustrar um pouquinho o que é isso, eu separei aqui um banco de dados. Eu espero que não trave. Alguém me dá um retorno? Vocês estão vendo o mapa do Brasil com alguns pontinhos distribuídos aqui? Sim, sim. Ótimo, beleza. Bom, então, o que nós temos aqui? A gente tem um mapa do Brasil, com os estados, e esses pontos aqui, eles têm dados de isótopos de delta-N15, os isótopos de nitrogênio, do solo superficial, até 20 centímetros. Então, ele tem uma estrutura de tabela, tá? Esses dados estão publicados no artigo de 2020, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui nós temos uma coluna de isótopos, né? Então, a gente só precisa da coluna de isótopos, da coluna de longitude e da coluna de latitude. Longitude X e latitude Y. Essa aqui que vocês estão vendo é a estrutura espacial do meu banco de dados. Então, quando a gente vai fazer um mapeamento, uma predição espacial baseada na estrutura espacial, eu não preciso, vocês percebam aqui, que eu tenho, tá, nessa planilha, várias variáveis. Aqui tem profundidade, aqui tem ΔC13, razão CN, que mais que tem aqui? As variáveis bioclimáticas, elevação, tem muita coisa nessa tabela. Mas a gente não precisa de nada disso, porque a gente não vai fazer um estudo de regressão, fazer um estudo multivariado para chegar na equação e usar essa equação para fazer o mapa. Você vai simplesmente utilizar essa estrutura que vocês estão vendo, ou seja, a correlação espacial de um grupo de pontos com os grupos de pontos mais distantes e mais próximos para gerar uma predição espacial. Eu vou mostrar rapidamente aqui a principal diferença entre métodos determinísticos e métodos geoestatísticos, tá? Rapidamente. Então, tem vários métodos geoestatísticos, vários métodos determinísticos, e o que a gente está falando é basicamente o peso que a gente vai dar para descobrir um valor isotópico numa área onde a gente não tem amostragem. Então, qual é o principal objetivo? Trazendo lá para o início do minicurso. Qual é o principal objetivo da ISOscape? É você definir um valor isotópico onde você não tem amostra, com base nos locais onde você tem amostra. Não faz sentido? Então, a gente tem aqui essa área aqui, onde está a minha setinha. A gente não tem nenhuma amostra aqui, mas eu quero saber, eu quero uma superfície contínua de isótopos. Então, a gente vai usar toda essa estrutura de pontos para descobrir qual é o ponto que está aqui. Ou a gente pode relacionar esses pontos com a precipitação, temperatura, argila do solo, várias outras variáveis que vai depender do fracionamento isotópico, vai depender do mecanismo envolvendo esse isótopo. Ou a gente pode simplesmente ver o valor isotópico desse ponto, desse ponto, desse ponto, fazer uma média ponderada pela distância e o ponto que estiver mais próximo vai ter um peso maior e vai definir o valor isotópico desse ponto aqui, que eu não tenho valor isotópico. Esse método é um método determinístico. Por quê? Se a gente faz uma média ponderada
pela distância dos pontos que a gente tem para o ponto que a gente quer medir, não tem uma variabilidade, né, desses pontos. Então, ele vai ser um valor e pronto. E esse método aqui, o inverso da distância, é justamente isso. Então, vamos ver como é que ele fica. Ó, ele já gerou um mapa aqui para mim. E aqui nós já temos um isoscape, né? Aqui a gente já tem um isoscape. O que esse isoscape está mostrando para a gente? Está mostrando que aqui no Nordeste tem os valores muito altos, aqui na Amazônia nós temos um valor alto nessa região, que diminui para essa região. A região do Cerrado tem um valor pequeno. Ótimo, né? Isso aqui, para quem conhece os isótopos de delta-N15 do solo, esse é o padrão esperado. Então, uma das grandes questões que eu já falei para vocês é conhecer o isótopo que você está mapeando. Se eu conheço, eu sei que eu quero chegar nessa distribuição espacial e eu faço esse mapa, eu vou dizer, perfeito, então já tenho um mapa, né? O problema é que o método determinístico ele não traz um erro associado. Ele é isso aqui e pronto. Aí você pode cortar, vocês vão ver daqui a pouco que alguns estudos utilizam esse método, e tudo bem, ok, dependendo do objetivo. Mas quando você envolve o método geoestatístico, e aqui eu vou utilizar a krigagem ordinária com os dados de delta-N15 do solo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está envolvendo uma estrutura espacial. Então, o que é esse gráfico? Esse gráfico é conhecido como semivariograma. No eixo Y, a gente tem um valor de semivariância. E no eixo X, a gente tem um valor de distância. Para cada grupo de distância, tem vários pares de pontos, desses pontos aqui. Então, eu defino uma determinada distância de, por exemplo, 100 quilômetros. A 100 quilômetros vão existir diversos pares de pontos. E a variância entre esses pares de pontos é plotada de acordo com a distância. E aqui a gente consegue calcular a média dessas variâncias e definir um modelo. Essa linha aqui é um modelo. Aqui no ArcGIS, onde eu estou fazendo esse exemplo, essa demonstração, você tem aqui um botãozinho para otimizar automaticamente o modelo, né? Ele bota uma estrutura, coloca aqui uma estrutura, você utiliza esse modelo para fazer o mapeamento. Eu estou utilizando no ArcGIS porque é só apertar botão, tá, gente? Mas você pode fazer no R, pode fazer no QGIS, qualquer sistema de informação geográfica. E aí a gente vai gerar aqui o modelo final, né? Ele dá aqui minha validação cruzada com o método do hold one out. Então ele roda várias vezes, deixando para cada rodada ele deixa uma amostra de fora, e aí vê o valor predito dessa amostra, quando essa amostra está fora, e compara com o valor observado. Então, aqui são algumas nuances aí, só para deixar claro. E a gente tem, novamente, o mapa. Aí você pode argumentar, olha, João, desculpa aí, mas está a mesma coisa, né? Os valores mais altos aqui no Nordeste, valores altos na Amazônia, com gradiente diminuindo aqui nessa direção, valores baixos no Cerrado. Está a mesma coisa. Qual que é a grande diferença? Aqui agora a gente consegue transformar em um mapa de erro, que nos ajuda, inclusive, a definir quais são as áreas prioritárias para aumentar a nossa amostragem. Tá? Então, aqui, esse é um mapa de erro padrão em valor isotópico. Aqui vai de 1 a 2,88. Obviamente, o erro é muito maior onde a gente não tem amostra, e esse é um dos paradigmas do mapeamento da modelagem espacial. E aqui os valores preditos, né? Ótimo também. Então, a gente já tem, olha só como a gente aumentou a complexidade do nosso modelo. Se a gente for usar esse modelo no estudo forense, a gente pode indicar para a pessoa que vai utilizar não só o valor isotópico dessa área, o valor esperado isotópico dessa área onde a gente não tem amostra, como também o erro associado a essa área onde a gente não tem amostra. Esse é o grande diferencial de métodos geoestatísticos para métodos determinísticos. Tá? Um deles, eu estou sendo bem genérico aqui. Eu vou voltar aqui para a apresentação,
Bom, então esses são os modelos baseados na estrutura espacial. Então vocês perceberam que eu não utilizei nenhuma variável preditora. Mas quando a gente conhece o que leva ao fracionamento isotópico, quais são os elementos da natureza que levam ao fracionamento isotópico, a gente pode se dar ao luxo de acrescentar variáveis preditoras que vão, além de tudo, nos ajudar a responder perguntas sobre o mecanismo de fracionamento isotópico daquele isótopo. Então, aqui a gente utilizou só os pontos, né? A gente vai lá, coleta e faz o mapeamento, e nesses modelos baseados em processos, a gente consegue explicar, com base nas relações lineares ou não desse isótopo com elementos ambientais, a ecologia por trás, né? As explicações mecanísticas por trás. E para isso é que a gente precisa compreender os padrões de distribuição e as forças motrizes por trás da distribuição espacial desses isótopos. E a gente vai começar a entender isso agora. Então, primeiro, falando aqui do isótopo da água, de maneira geral, o deutério e o oxigênio 18, a gente precisa saber qual é ou quais são os processos principais que levam à distribuição espacial de valores diferentes desses isótopos ao longo do continente, né? Então, a gente sabe, com base na literatura, que os valores da água que circula na atmosfera são negativos, né? Devido à evaporação diferencial entre as moléculas mais pesadas e mais leves. Por que isso acontece? O padrão internacional para análise isotópica do deutério e do oxigênio é uma média, né, da água do oceano, que vai ser 0 por 1000. É o padrão internacional definido por convenção como 0 por 1000. A principal fonte de circulação de água atmosférica no planeta é a evaporação. Esse é o processo que leva à formação de massas de água que vão ser levadas e circuladas ao redor do planeta e dos continentes. No processo de evaporação, obviamente, nesse processo, as moléculas mais leves vão ser evaporadas primeiro, né? Então, vai deixar a água da atmosfera mais negativa em relação à água do oceano, que é 0. Por isso que a gente encontra os mapas globais de deutério e oxigênio da precipitação são negativos. Conforme a água entra no continente, ela sofre esse efeito da continentalidade. Então, as chuvas, as moléculas mais pesadas caem primeiro, né, perto da costa. Então, a chuva do litoral geralmente é mais pesada do que a chuva do continente e as nuvens vão ficando mais leves, né? E aí nós temos, por causa desse efeito da continentalidade, nós temos a influência da latitude, obviamente, né? Porque se você pensar na latitude global, onde nós temos mais energia para conseguir evaporar, inclusive as moléculas mais pesadas? Na região tropical, né, que o Sol está incidindo praticamente a 90 graus o ano inteiro. Nas zonas temperadas, o Sol bate um pouco inclinado e tem menos energia para você evaporar essas moléculas mais pesadas. Então, olha quantas variáveis preditoras a gente já falou até aqui para a gente descobrir a distribuição espacial dos isótopos da precipitação. Evaporação, latitude, né, por seu efeito indireto na energia que incide do Sol, e o efeito da continentalidade, que a gente vai dizer aqui que é dado pela elevação ou pela distância da costa. Baseado em tudo isso, aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês de isótopos da precipitação utilizou justamente esses conceitos e gerou uma equação de regressão não linear múltipla. Olha as variáveis que eles utilizaram: latitude e elevação. Com base nessas variáveis e num conjunto de dados do GNIP, né, que é uma rede internacional de monitoramento de isótopos da precipitação, bem antiga, que recebe dados isotópicos do mundo inteiro e compila tudo isso lá na Agência Internacional de Energia Atômica, eles pegaram esse conjunto de dados, fizeram um modelo de regressão espacial múltiplo, utilizando latitude
e altitude, que são dados disponíveis e de melhor e mais fácil acesso, e geraram uma equação. Então, se você tem um mapa da latitude e um mapa da altitude, substituindo esses valores, você chega no mapa de isótopo delta oxigênio 18 da precipitação. O problema é que essas regressões, né, que são dados como linhas, né, essas linhas são chamadas de modelos, elas têm erros, né? Então, essa distância de cada ponto para esse modelo é conhecido como resíduo. E o que os autores precisam fazer com resíduo? Se esse resíduo apresentar aquela estrutura espacial que eu mostrei para vocês no ArcGIS, e a gente conseguir definir um semivariograma do resíduo, a gente pode interpolar esse resíduo, ou seja, fazer um mapa do resíduo e somar com o mapa da regressão. Para quê? Para corrigir esses resíduos. Então, o que a gente faz, né, basicamente, matematicamente, é aproximar esse ponto, ou todos os pontos, da sua reta, quando a gente faz essa interpolação dos resíduos e a soma dessa interpolação dos resíduos com o modelo da regressão múltipla. Isso foi o que foi feito aqui em 2002, isso é o que vem sendo feito por muito tempo para mapear os isótopos da água da precipitação. Por quê? Porque as variáveis preditoras são muito bem definidas, então é possível fazer simplesmente uma regressão múltipla e a correção dos resíduos. Então, essa estrutura daquela escape que eu mostrei para vocês, a gente tem dados de latitude e longitude, elevação e os isótopos para cada ponto, né? Essa notação I aqui é para cada uma das observações. A primeira coisa que se faz é fazer uma regressão em função das variáveis preditoras. Então, você tem uma predição preliminar, uma estimativa espacial preliminar. Depois disso, é gerado o resíduo da regressão. Esse resíduo, então, é interpolado. E essa interpolação dos resíduos é somado com esse primeiro mapa da equação, tá? Da regressão. E aí vai dar o valor predito do isótopo estável. Essa é a estrutura que se segue. Lá em 2013, o pessoal da Agência Internacional de Energia Atômica publicou um trabalho seguindo a mesma metodologia de regressão mais crigagem dos resíduos, só que o que eles fizeram foi fazer uma regressão e a crigagem dos resíduos, em vez de fazer para o mundo inteiro de uma vez só, fizeram para regiões climáticas do planeta. Por quê? Porque eles assumiram que cada região vai ter uma relação diferente das variáveis ambientais com a distribuição espacial dos isótopos. Então, a estrutura aqui é a mesma. Você tem as equações das regressões, né, a partir do seu banco de dados e variáveis climáticas, só que para cada subconjunto, né, até chegar na interpolação e o modelo final da estimativa, que é resíduo mais predição. Para ficar mais fácil, né, que a gente considera, então, eles definiram, por meio de análise de cluster, Terzé e colaboradores, está publicado lá em 2013, para cada uma dessas regiões climáticas que eles definiram, eles geraram uma equação diferente e o resíduo dessa equação foi somado pela interpolação dos resíduos dessa equação. Então, aqui nós temos, recente, 2013, uma IceScape global com um detalhe fantástico para o continente sul-americano, que pode ser recortado aqui para o Brasil, como eu vou mostrar daqui a pouco. E agora, esse ano, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque é realmente muito recente esse trabalho, então acabou de sair, nós temos o que eles chamaram de RCWIP, que é a regressão. Uma tradução aqui, a grosso modo, seria uma regressão regionalizada dos isótopos da precipitação, 2, e eles compararam com o 1, que é essa regressão regionalizada de 2013, e notem que eles aumentaram muito a resolução espacial e trouxeram uma análise de erro mais robusta.
Então, esse artigo foi publicado, acho que tem um mês que esse artigo saiu. Então, ainda estou lendo esse artigo, aconselho que leiam também. É muito importante, muito interessante. E eles trazem uma abordagem diferente para acessar o erro acumulado das variáveis preditoras que eles usaram nesse modelo. Por que eu estou mostrando isso? Qual que é a base dessa estrutura desse mini curso? Eu estou mostrando para vocês que, baseado nos fatores que vão levar à distribuição espacial desses isótopos, é que são definidos as metodologias. E para oxigênio 18 e deutério, geralmente é utilizada uma regressão múltipla, linear ou não, com latitude, elevação e algumas outras variáveis climáticas. E a partir dessa equação da regressão, você consegue aplicar no modelo espacial. Esses dados desse artigo estão disponíveis, então você consegue baixar o download, fazer o download do raster e recortar para o Brasil, né? Então, nesse site aqui, acho que está gravando, né? E depois eu posso disponibilizar também a apresentação. E isso tudo que eu mostrei até agora é na escala global, mas a gente também aplica equações muito semelhantes na escala regional. Então, isso aqui foi feito para a Itália em 2016, utilizando também uma regressão múltipla. Nesse caso aqui, uma regressão linear, aqui para a Itália. É o modelo aqui sem a Sicília, desculpa. E esse mapa aqui na lateral é a interpolação dos resíduos. Eles utilizaram, inclusive, a mesma interpolação que eu acabei de mostrar para vocês. Inclusive, a cor é igual. Isso aqui é do ArcGIS. Eles interpolaram os resíduos. Então, os resíduos vão de -4 a 3 positivo. Tá? A média dos resíduos, quando o modelo é bom, ele tem que ficar por volta ali de 0. E, interpolando esses resíduos, eles somaram com o mapa gerado a partir dessa equação e geraram uma proposta de ISOscape para toda a Itália. Então, a metodologia é semelhante aos modelos globais que eu mostrei para vocês, com aumento de pontos amostrais e mais conhecimento sobre variáveis ambientais da sua própria região. Então, em vez de eles recortarem aquele modelo global para a Itália, pegaram os pontos que haviam na Itália e fizeram essa equação seguida pela interpolação dos resíduos. Não só de geoestatística vive a ISOscape, né? Então, aqui um exemplo publicado na Science of the Total Environment, ano passado, uma revista muito boa, fazendo esse link entre isótopos da água e isótopos do cabelo. Isso aqui da Coreia do Sul. Então, notem que existe uma robustez maior em métodos geoestatísticos, mas dependendo do objetivo do seu trabalho, você pode simplesmente usar métodos determinísticos, que foi o caso desse trabalho aqui. Eles demonstraram um ISOscape coerente com o que eles estavam esperando, né, os valores isotópicos aumentando conforme aumentava aqui a latitude, aumentava a altitude, e o mesmo padrão encontrado para o cabelo das pessoas da Coreia do Sul. Só que eles utilizaram o inverso da distância, que é uma interpolação determinística simples. Por quê? Porque eles não estavam interessados em saber qual é o erro associado em cada um dos pontos, e sim explicar o padrão espacial e tentar relacionar com a ISOscape do cabelo. O contra, né, desse trabalho aqui é que o método determinístico não indica as incertezas. Então, se você quiser trabalhar aqui com um modelo de atribuição geográfica de alguma amostra de cabelo, você precisa inserir as incertezas, e é indicado apenas para observar os padrões espaciais. Um outro exemplo é a relação da água subterrânea com a água de rios para estudos sobre recarga de aquíferos, né, e tempo de recarga de rios. Eles realizaram que o Bodeso e o fizeram na Etiópia, esse mapa aqui é da Etiópia, utilizando também a autocorrelação espacial, mas uma outra forma de se fazer, utilizando os mecanismos por trás da distribuição espacial, eles fizeram uma cocrigagem, que é uma crigagem utilizando covariância entre a amostra, né, o isótopo que você quer mapear, e algumas covariáveis, elevação, precipitação e temperatura, né? Bom, gente, então, isso
vocês perceberam que existem vários caminhos, a gente só está falando do primeiro grupo de isótopos, existem vários caminhos para se seguir, principalmente quando você sabe quais são as variáveis preditoras do seu modelo. No caso da precipitação e, em geral, dos isótopos da água, não é tão difícil assim você saber quais variáveis preditoras você acrescentar, porque a gente sabe que está tudo relacionado com a evaporação. Então, tudo relacionado com a quantidade de água na atmosfera e a circulação atmosférica vai levar a um bom modelo de distribuição espacial, seja ele por geoestatística, métodos determinísticos de estrutura espacial, ou regressão múltipla e métodos mecanísticos. Tá? O que nós temos para o Brasil? Existe uma parceria entre a ANA, CPRM e com um apoio técnico da Agência Internacional de Energia Atômica para a instalação e manutenção de estações da GNIP aqui no Brasil, que é essa rede global de isótopos da precipitação. Eu mostrei a distribuição dos pontos lá atrás para vocês. Então, nós temos aqui, de 2019 até esse ano, 12 estações sendo instaladas. Esses dados eu tirei desse trabalho aqui do Franzini, publicado, apresentado no Simpósio Internacional de Isótopos da Hidrologia. Então, a CPRM, a ANA e o pessoal da USP está cuidando disso aqui no Brasil. A gente, em breve, provavelmente vai ter um bom banco de dados isotópicos e vão sair boas isoscapes elaboradas com dados do Brasil. Mas, por enquanto, nós temos essas isoscapes globais que já estão disponíveis em formato raster e que podem ser baixadas, né, e recortadas aqui para o Brasil. Então, aqui, na direita, nós temos os dados de Bowen e Wilkinson de 2002, que eu fiz esse recorte aqui para mostrar os padrões espaciais do Brasil. Esses padrões estão publicados aqui no capítulo de livro da doutora Gabriela Nardotto. E a gente tem aqui a sazonalidade da distribuição isotópica do delta-oxigênio 18 no Brasil, baseado nesse dado secundário já publicado em 2002. E nós temos aqui o de 2013, da Agência Internacional de Energia Atômica. A gente vê que tem diferenças na amplitude de valores, né? Aqui o de 2002, na média anual, vai de menos 1,77 a menos 7,38, e o do TERZER, da Agência Internacional de Energia Atômica, vai de menos 0,72 a menos 9,56. Então, tem uma maior amplitude de distribuição de valores. Por quê? Porque eles consideraram as peculiaridades e as características regionais nesse mapeamento, que favorece que você pegue esses extremos, né, esses valores mais extremos isotópicos. E agora a gente já tem o de 2021, que também está disponível para download e podem ser baixados e recortados para o Brasil. Lá, quando a gente for falar de delta N15, vocês vão ver também a importância dessa regionalização aqui dos trabalhos para conseguir pegar esses valores extremos, mais negativos e mais positivos, no caso do delta N15. E para fechar essa parte de isótopos da água, recentemente também está acontecendo, né, uma organização para monitoramento da água de rios, isótopos da água de rios. Em 2019, foi publicada essa primeira aproximação de uma isoscape de água de rio, baseado em dados do GNIR, que é a rede internacional de isótopos de rios. Então, eles realizaram também interpolações geoestatísticas e regressões regionalizadas. Eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês verem. Regressão, na África, eles utilizaram longitude, o próprio delta N15, o delta oxigênio 18, índice de aridez, potencial de evapotranspiração. Na América do Sul, utilizaram potencial de evapotranspiração, temperatura, precipitação, delta oxigênio, para descobrir o delta oxigênio 18 da precipitação. Na América do Norte, latitude, elevação, temperatura. Então, para cada região, para cada continente, né, nesse caso não foram regiões, foram continentes, eles fizeram uma regressão diferente. Aqui nós temos um grande leque de informação na região do Brasil Central, tem bastante dado, provavelmente Rio Tietê, Rio Piracicaba, aqui em São Paulo, e no Rio Amazonas. O restante não tem muita coisa.
comparando aqui com os Estados Unidos, a gente tem um grande caminho a percorrer ainda para monitoramento das águas de rio. Mas vale mostrar que já está sendo trabalhado, tá bom? Bom, eu acho que deixa eu ver quantos slides eu passei aqui, mas eu acho que a gente pode fazer um intervalo agora. O que vocês acham? João, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante, de repente, dar uma respondida agora, que é do Paulo Duarte, que é com relação ao delta, a questão da sazonalidade, da influência da sazonalidade da temperatura com relação ao delta, aos isótopos de oxigênio. Tá. Ele fala que, de acordo com a apresentação de ontem do ZEU, o delta de oxigênio estaria bem correlacionado com a temperatura. Assim, as isoscapes baseadas em latitude, longitude e altitude não apresentariam um erro devido à sazonalidade. Acho que é interessante até responder para todos, né? Porque eu acho que é uma questão de média, na verdade, né? Só deveria poderia ser incorporado também a sazonalidade. Sim, sim. Pergunta importantíssima. O que acontece? Essas isoscapes, quando você fala em temperatura, e a gente fala de temperatura média, né? A temperatura ela está totalmente relacionada com a elevação e com a latitude também, né? Querendo ou não. Então, quais são as principais variáveis que levam à distribuição espacial da temperatura? Deixa eu achar aqui o slide. Seria claramente aqui a elevação e a latitude. Então, a temperatura está embutido nesse modelo. A questão é o seguinte, quando você fala de temperatura, a temperatura muda, né? E a latitude e a altitude não mudam. Os trabalhos que resultam no mapa sazonal, como esse daqui, eles utilizam como dado de entrada a temperatura sazonal. Então, aqui eu estou mostrando as variáveis que você utiliza, e essa é uma excelente pergunta, porque traz essa questão do qual é o seu objetivo e o que você quer mostrar com sua isoscape. Claro que se você quiser fazer uma isoscape de precipitação, de delta oxigênio 18, da precipitação sazonal, você não pode usar variáveis estáticas, né, do ponto de vista da escala temporal da precipitação. Então, a elevação e a latitude são as primeiras aproximações da distribuição espacial dos isótopos estáveis, mas como esse trabalho aqui, por exemplo, que é de groundwater, mas pode ser utilizado também, eles usaram a temperatura e a precipitação, como vários outros trabalhos. Então, eu só não mostrei aqui, por isso que é importante a pergunta, mas quando a gente fala de... o slide que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Quando a gente fala de sazonalidade, esse quadradinho aqui tem que entrar, que são os dados climáticos. Então, eu acabei não passando muito por aqui, mas sim, é exatamente isso. Tá? Então, quando a gente fala só latitude e altitude, a gente está falando de uma média anual, porque está incluído implicitamente a temperatura. Quando a gente quer mostrar um mapa de isótopo de janeiro, um mapa de julho, um mapa de novembro, a gente precisa dos dados de precipitação e temperatura de julho, janeiro, novembro. Tá bom? Está respondido? Deixa eu ver. Ele agradeceu aqui, então. Não, acho que foi isso. Eu achei que era interessante incluir, porque era bem pertinente a pergunta. Acho que ficou era bem importante que ela fosse respondida mesmo por ti e para o público todo. Então, tá, acho que agora podemos fazer o intervalo, então. Mas pela estrutura aqui da apresentação, eu vou entrar em outro isótopo agora, a gente pode fazer um intervalo. Então, tá.